Olá, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo e para você que está assistindo agora, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa live, esse ao vivo, tá bom? Um abraço aí para o José Xavier, também Avatar, Débora, bom dia. Também aqui Fernando, bom amigo, tá bom? Um abraço, tá? Gostaria que você, assim que tomasse conhecimento do vídeo, por favor, compartilhe aí, né? O Lula também, Pinto, um abraço, Lula, a toda a família. Também você compartilhasse o vídeo, desse aí o seu like, é muito importante você dar o seu like para que o canal ele seja fortalecido, os vídeos também sejam fortalecidos. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e acione as notificações, tá bom? Como eu havia prometido, nós vamos falar sobre línguas estranhas, né? Línguas estranhas. E nós vamos passo a passo, tá? Não adianta você falar de versículos que não estão dentro do contexto daquilo que nós estamos falando, porque todas as passagens que falam a respeito de novas línguas estranhas, nós vamos analisar. Só que não vai ser em um único vídeo, tá bom? E se você quiser também dar um apoio ao canal, você pode fazê-lo através do Super Chat, tá bom? Aí você tem essa ferramenta que o YouTube ele disponibiliza para você, então, apoiar o canal. O texto que nós vamos ler hoje está em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Mas deixa eu colocar aqui uma situação. Hoje, quando eu leio as Escrituras, quando eu leio a Bíblia, eu leio sem aquele compromisso de fazer uma campanha. Antes, quando nós líamos as Escrituras, quando nós líamos a Bíblia, nós apenas buscávamos um versículo isolado, uma passagem bíblica que nos desse um respaldo para fazer uma campanha e para colocar, claro, embutido nessa campanha, uma oferta, que as pessoas dessem a oferta, né? Então, líamos assim. Hoje não. Hoje nós lemos sem nenhum compromisso com campanhas, lemos apenas para nos alimentarmos e também para descobrirmos a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E cada assunto que eu tenho trazido aqui, relacionado às Escrituras, eu tenho estudado, eu tenho pesquisado. Por exemplo, a respeito do templo, nós já falamos que não há necessidade de um templo, nós somos o templo do Espírito Santo. É claro que você pode se reunir com outros irmãos, com outras pessoas, para falar a respeito da Bíblia, para confraternizar com essas pessoas. Nós já falamos sobre isso, tem vídeos aí. Já falamos sobre o dízimo, né, a mentira do dízimo. Hoje, no novo pacto, você não tem que dar dízimo a uma instituição. Não. Já falamos também, aliás, fizemos de 4 a 5 vídeos falando a respeito disso.
Já falamos também da ceia, né? Também foram 4, 5 vídeos falando a respeito da ceia. Hoje, então, nós vamos começar esse assunto sobre línguas estranhas. Primeiro, eu quero colocar uma coisa aqui para vocês. Você sabia que tudo que nós lemos na Bíblia, não existe os manuscritos originais, não existe nenhum manuscrito original da Bíblia. Não existe. Por exemplo, não existe o Êxodo, né, original, o manuscrito de Êxodo original, nem do Novo nem do Antigo Testamento. O que existem são cópias. São cópias, né? Isso não quer dizer que essas cópias não sejam verdadeiras e não correspondem àquilo que estava no original, até porque ninguém tem original, então não tem como se comparar se a cópia é falsa se você não tem o original. Você só pode comparar uma coisa que é falsa se você tem um conhecimento do original. Então ninguém tem o original, os manuscritos originais. O que existe são cópias, muitas cópias. E por que não existem os originais? Bom, os judeus, eles tinham o costume de enterrar, né? Então, enterrar manuscritos, então eles podem ter se estragado. Também tem a questão dos reis e dos imperadores idólatras, que quando dominavam os judeus, eles mandavam destruir, queimar todos os manuscritos, tudo aquilo que eles escreviam. Então, o que se tem hoje são cópias, e nós, então, cremos que a palavra de Deus está aqui na Bíblia, porque também existe uma diferença entre Bíblia e Escritura, né? É um assunto que podemos falar numa outra ocasião. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: existem cópias, manuscritos que foram achados, por exemplo, existe um que foi achado em 1844, ele foi achado no Monte Sinai, que é o Códice Sinaítico, por isso Sinaítico, porque foi achado no Sinai, e ele data do 4º século depois de Cristo. Então, é um dos mais confiáveis, né? Que os estudiosos eles têm como um dos mais confiáveis, porque ele é tipo alexandrino. Então, ele é um dos mais confiáveis. E uma coisa interessante que existe nesse Códice Sinaítico é que o capítulo 16 de Marcos, ele termina no versículo 8. Ele termina no versículo 8. Então, do 9 até o versículo 20, não está nesse Códice Sinaítico. Existem em outros códices, mas não nesses que são considerados os mais fiáveis. Então, os estudiosos, né, aqueles que estudam profundamente as escrituras, o grego, eles acreditam que o livro de Marcos, capítulo 16, ele termina no versículo 8. E o versículo 9 até o 20 foram, colocados ali. Claro que fizeram algum estudo para colocarem ali.
Mas isso é só para você ter um conhecimento, porque isso quer dizer o seguinte, que nós não podemos basear as nossas doutrinas e a nossa conduta em Marcos, capítulo 16, do versículo 9 até o 20, porque existe uma dúvida entre os estudiosos sobre esses versículos, né? Porque eles não se encontram no Códice Sinaítico, naqueles códices que são os mais confiáveis. Mas, deixando isso, vamos analisar o que, então, Jesus ele falou através desses versículos, levando em consideração que esses versículos eles são fiáveis, levando em consideração isso, tá bom? Então, o versículo 9 em diante do capítulo 16 diz assim, de Marcos: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Bom, só abrindo um parênteses aqui, estude isso também, sobre os códices, sobre os manuscritos, procure pesquisar, para que você não acredite apenas naquilo que eu estou falando, mas você vai confirmar também com outras pessoas, né? Então, vamos lá. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, o qual estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes, aí aqui nós vamos começar, então, a nossa análise. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, vamos analisar o falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Muitos entendem que quando Jesus falou assim, falarão novas línguas, Jesus estava querendo dizer que vão falar línguas estranhas. Vão falar línguas estranhas. Porém, nós devemos entender que nós estamos lendo aqui a Bíblia em português, né? Mas esses escritos, eles foram traduzidos para o português. Na verdade, eles foram escritos em grego. E em grego, essa palavra nova, ou novo, tem 2 sentidos. Tem 2 sentidos. Existe a palavra kainós e a palavra neós. Existe uma diferença. Então a gente tem que ir lá no grego e saber o que esse novo aqui, ou novo, quer dizer. O que quer dizer? E qual é a palavra que está sendo usada no grego? Falarão novas línguas. Então no grego está kainós. Kainós. Não está neós. Qual é a diferença disso? Você vai perguntar, Alfredo, qual é a diferença disso? A diferença é o seguinte, kainós quer dizer algo novo, mas que já existe. Por exemplo, você vai comprar um carro numa agência. Então você vai lá comprar um carro.
um carro novo. Vamos supor que esse carro seja um Fiat. Então você vai lá e compra um Fiat novo. Mas esse Fiat é novo para você, mas ele já existe para outras pessoas. Outras pessoas já o têm, outras pessoas já o conhecem. Então isso é kainós, é um novo que já existe. Ele é novo para você. Agora, neós é um novo que nunca existiu. Por exemplo, você vai ter um filho, a mulher vai ter um filho novo. Então aquele filho, aquela criança, nunca havia existido. Então ela vai vir ao mundo. É uma nova criança, é uma nova pessoa que nunca havia existido, única. Então essa é a diferença. Então quando está escrito aqui, falarão novas línguas, no grego está kainós, ou seja, falarão novas línguas, mas línguas que já existiam. Eram novas para aqueles que iriam falar, mas elas já existiam. Entende? Então aqui não é língua estranha, não é essas línguas que se falam em muitas denominações. Né? Essas línguas que dizem que é o Espírito Santo. Não é isso. Línguas novas seriam outros idiomas que não eram conhecidos daqueles que iriam falar, mas eram conhecidos de outras pessoas que estavam ouvindo. Vou dar um outro exemplo para você. Eu trabalho há um ano e pouco. Então, nesse um ano e pouco que eu trabalho, a empresa fez um vídeo. E nesse vídeo que a empresa fez sobre mim, ela fala que nesse um ano e pouco eu tive contato com pessoas de 85 nacionalidades diferentes. Então, 85 nacionalidades diferentes. Pessoas de 85 pessoas de nacionalidades diferentes, quer dizer, de línguas diferentes. Muitas dessas pessoas, quando elas falam ou falaram, e eu ouvi elas falando, essas línguas eram estranhas para mim, porque eu nunca havia ouvido falar, mas elas já existiam, eram idiomas estranhos para mim que estava ouvindo, mas não para aquelas pessoas que estavam falando. Para elas não era um idioma estranho, era a língua delas. Então era novo para mim. Isso é o kainós, ou seja, novo para mim, mas já existia. Então, quando Jesus está falando aqui, falarão novas línguas, eles que estavam ou que iriam falar. É como aconteceu lá em Pentecostes, que nós vamos ver depois no outro vídeo. Então, essa diferença é importante você saber. Porque você veja bem, em muitas denominações eles dizem aqui, não, Jesus falou para falar em novas línguas. Né? Então eles falam que essas novas línguas é uma língua estranha. Né? É um labachúria, por exemplo. Um labachúria, um canta-si-salabaiá, uma coisa nesse sentido. Que ninguém entende. E que seria uma coisa totalmente diferente, estranha. Não, Jesus não está falando disso. Levando em consideração o que eu falei no início do vídeo. Se considerarmos que esses versículos aqui fazem parte realmente do original. Porque não se tem o original, se tem cópias, e as cópias que se tem, pelo menos a cópia do Códice Sinaítico, que foi encontrado no Sinai, não tem esses versículos. Do versículo 9 até o versículo 20 não existe. Agora, é interessante também que você veja só.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, aí eles, expelem demônios, falarão novas línguas, eles falam em novas línguas, mas pegarão em serpentes. Eu não vejo esses pentecostais, por exemplo, pegando serpentes. E aqueles que pegaram ou que pegam, você pode pesquisar isso também na internet, pessoas já morreram pegando em serpentes, Morreram. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Você não vê também esses homens aí que falam em línguas e tal, bebendo coisa mortífera, Embora existam seitas que até já fizeram isso e as pessoas morreram tanto com a picada das serpentes como também em beber coisas mortíferas. Mas eles só usam o quê? Expulsar demônios, falar novas línguas e colocar as mãos sobre os enfermos. Então, aqui fica claro, se você estudar, se você pesquisar, fica claro que Jesus não está falando de línguas estranhas que nunca existiram. Ele está falando de línguas estranhas, mas que já existiam. Ou seja, ele está falando de idiomas. Por quê? Porque para você levar o evangelho a toda criatura, se essa é a missão, você tem que ter a condição de falar outros idiomas, ou que alguém fale outro idioma. O que aconteceu no dia de Pentecoste, quando eles falavam e as pessoas que eram de outras nacionalidades, elas entendiam o que eles estavam falando. Bom, então aqui nós vamos terminar esse vídeo deixando claro que falarão novas línguas. Aqui Jesus não está falando de uma língua que não existe, mas de algo que já existia, Então, de um idioma novo para aqueles que iriam falar. Mas não está falando de línguas estranhas no sentido de labachúria, ou seja lá qual for a outra expressão. Então, muitas pessoas ficam preocupadas, eu não falo em línguas como o meu pastor fala, como a pessoa que... será que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Olha, não se preocupe com isso, porque essas línguas aí, elas não têm nada a ver com aquilo que Jesus está falando, e nós vamos analisar outros versículos, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal, que estão inscritos no canal. Você que se inscreve também no canal, muito obrigado por você ter se inscrevido no canal. Quero mandar um abraço aí para o André Alexandre Pereira, que está dando o apoio dele aí também no canal. Temos 80 pessoas ao vivo e 40 likes. Seria bom você aumentar esse like aí, você dá o seu like se você gostou do vídeo, E você compartilhar o vídeo com outras pessoas também. E não deixar de acionar as notificações, tá bom? O André Alexandre, um abraço. Ivan Paulo Dutra, parabéns. Alfredo, tal, Armênio, um abraço. Bispo, o André dizendo, o senhor me ajudou bastante. Olha, nossa missão é ajudar hoje. Nós trabalhamos para ajudar as pessoas sem nenhum compromisso com instituição religiosa, com líder religioso. Eu vou falar para vocês a verdade, aquilo que eu estudar, aquilo que eu pesquisar, eu vou pesquisar dentro das Escrituras, vou pesquisar, vou estudar, e quando eu tiver a minha opinião formada, a minha convicção, aí eu venho aqui e passo para vocês, tá bom? Olha, um forte abraço a todos, Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Amanhã nós voltaremos com mais um vídeo falando a respeito desse assunto, tá bom? Um forte abraço
e vamos em frente. So anytime you stop me, you want your